Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai passar a dedução das equações de Euler-Lagrange, que são as equações que, na verdade, são as condições para que a minha ação seja um extremo. As soluções das equações de Euler-Lagrange fazem o meu funcional J ser um extremo, e aí eu não preciso, por exemplo, ficar testando trajetórias para encontrar o mínimo numérico do meu funcional J, da minha ação J. Tá? Então, eu posso formalizar esse ponto através de um teorema. Então, eu vou chamar de teorema 1, tá? Que é o teorema das equações de Euler-Lagrange. Equações de Euler-Lagrange. A gente pode usar essa sigla EL, tá? Quando tiver essa sigla EL, significa que eu estou me referindo às equações de Euler-Lagrange, tá? Esse teorema 1, certamente vocês já viram no curso regular, mas é interessante que a gente faça a demonstração dele novamente. Então, o teorema consiste no seguinte. A gente vai considerar um funcional J, tá? Um funcional, tá? Qualquer, cuja lagrangiana depende de uma única variável dependente t e de n variáveis dependentes xmi. Tá? Então, o L, a minha lagrangiana, vai ser uma função de xmi, de x.mi, tá? Das suas primeiras derivadas, né? Das n variáveis dependentes, e também, eventualmente, pode depender da sua variável independente t. Então, de novo, xmi pode uma variável dependente, as variáveis dependentes, tá? X.mi é a derivada, né? É o dxmi dt dessas variáveis dependentes, e o t é a variável, meu parâmetro, né? A variável independente. Eu tenho esse conjunto de variáveis, tá? Na verdade, eu tenho n delas, né? Esse mi, eu vou considerar esse mi, que ele vai de 1 até n. Então, de fato, no fim do dia, eu quero encontrar uma equação diferencial, ou n equações diferenciais, que me permitem encontrar cada uma dessas variáveis dependentes xmi. Então, para mi igual a 1, eu tenho uma equação de Euler-Lagrange, para mi igual a 2, uma outra equação de Euler-Lagrange, para mi igual a 3, uma outra equação de Euler-Lagrange. Tá? Essa é a ideia. Então, dado o funcional J, tá? Cuja lagrangiana tem essas dependências, né? Então, a gente pode escrever J como sendo a nossa integral definida, desde um ponto A até um ponto B. O integrando é a lagrangiana, xmi, x.mi, t, integrado em dt, onde mi novamente vai de 1 até n. Então, o teorema diz que o conjunto de funções, vou colocar aqui, o conjunto de funções, né, que são as minhas variáveis dependentes, xmi de t, que fazem j um extremo, ser um extremo, são soluções das n equações de Euler-Lagrange. Das n equações de Euler-Lagrange. Quais são essas n equações? Essa aqui. Ó. Del L, del xmi, derivada parcial da lagrangiana em relação a xmi, menos derivada temporal de del L, del x.mi. Então, aqui dentro tem a derivada temporal da derivada parcial da lagrangiana em relação às velocidades. Isso aqui é igual a zero, tendo mi indo de 1 até n, onde n vai depender do sistema que eu estou trabalhando. Né? Se for em 3 dimensões, vai ser n igual a 3, enfim, bidimensional vai ser n igual a 2, vou ter duas equações de Euler-Lagrange. Tá? Então, a prova, para eu encontrar as equações de Euler-Lagrange, para mostrar que realmente xmi que faz j um extremo, ele obedece às equações de Euler-Lagrange, eu vou começar considerando
um xmi que torna j um extremo e considerar uma pequena variação desse xmi. Né? Eu vou considerar xmi como sendo né, eu vou seguir o teorema, né? Vou impor que xmi é uma equação, é uma função que faz com que o j seja um extremo, e a partir dele eu vou construir um outro conjunto de funções, que eu vou chamar de xmi com x maiúsculo, né? Daqui a pouco eu vou escrever aqui, e onde essas novas funções, essas novas trajetórias, são trajetórias formadas a partir dessa solução das equações de Euler-Lagrange que tornam, obviamente, o J um mínimo. Tá? Então, vamos lá. A prova. Eu começo da seguinte maneira. Xmi, então, são as trajetórias, né, que tornam J um extremo. Tá? Ou estacionário. Tá? Então, isso eu estou estabelecendo aqui. Eu vou considerar agora que xmi são funções bem restritas, né? São aquelas que tornam J extremas. Eu vou considerar esses xmi como parte de uma família mais abrangente de funções. Tá? Eu vou considerar um xmi maiúsculo aqui, tá? Também em função de t, que ele é o xmi que torna J um extremo mais um pedacinho. Esse pedacinho é um epsilon vezes um etami. Tá? Esse epsilon é um parâmetro contínuo, tá? Ele vai servir para rotular cada uma dessas trajetórias. Parâmetro contínuo que rotula cada trajetória. Tá? Esse etami é uma função que tem a seguinte propriedade. Nos extremos, ou seja, em A e em B, ele vale zero. Tá? Então, nos extremos, como todas as trajetórias elas saem de A e vão para B, obviamente essas trajetórias têm que ter o mesmo valor em cada um desses pontos. Né? As trajetórias que saem de A, elas saem a partir do mesmo valor, ou seja, saem do valor extremo, e o valor que torna J um extremo, e voltam para o mesmo valor, né? Quando chega em B. Tá? Então vamos fazer um desenho para deixar isso talvez mais claro. Vamos pegar o plano, tá? Escrever esse plano. Aqui, por exemplo, vamos colocar assim, nesse eixo eu tenho meu xmi, tá? E aqui eu tenho o t. Então, vamos colocar o ponto A aqui, tá? O ponto B nessa outra posição, e aí eu tenho as minhas trajetórias que ligam esses pontos, né? Deixa eu só especificar, vou colocar aqui vamos colocar o A como sendo o valor do tempo, né? Já que eu estou fazendo a integral no tempo. Peraí, deixa eu só arrumar isso. Na verdade, isso aqui é o A, que é o valor de t inicial, e o B, que é o valor de t final. Tá? Aqui é o valor de xmi nesse ponto inicial, x de A, e esse aqui é o valor de xmi no outro extremo, em t igual a B. Aí eu tenho aqui uma miríade de trajetórias, tá? Que ligam esses dois pontos. Eu posso considerar essa trajetória aqui do meio como sendo a xmi, tá? Aquela que torna J um extremo. Essa outra aqui eu posso considerar um xmi maiúsculo 1, sei lá, para epsilon igual a 1, por exemplo. Essa outra aqui, um x2, tá? De mi, que seria para epsilon igual a 2 e assim por diante. Tá? Eu tenho inúmeras dessas trajetórias. Então, cada uma delas vai ser rotulada, vai ser determinada, né? Vai ser escolhida a partir do valor de epsilon. Para epsilon igual a zero, eu tenho essa trajetória do meio, que é aquela que extremiza a ação. Para qualquer outro valor de epsilon, eu tenho um outro componente dessa minha família. Tá? Então, agora, como é que fica o nosso funcional em termos dessa nova família de funções xmi maiúscula aqui? Tá? Como é que fica? Vamos lá. Então, funcional, vou colocar aqui embaixo ou aqui do lado.
funcional fica, a minha ação fica j. Agora, aqui eu já vou colocar explicitamente que ele vai ser uma função de epsilon, né? Que agora eu quero escrever ele para essa família mais ampla de soluções. Integral desde A até B da minha lagrangiana, que depende de, agora, x maiúsculo mi, x ponto mi, t, dt. Tá? Lembrando que agora esse x maiúsculo é essa família mais ampla, e eu vou ter o mínimo quando, eu vou ter um extremo quando eu tiver a variação de j em relação a epsilon, e vai ter que ser igual a zero, eu vou impor que ela seja igual a zero, quando o epsilon for igual a zero. Tá? Então, à medida que a gente varia o epsilon, j se torna um extremo quando, né, vamos colocar assim a condição para j ser um extremo, que a gente já construiu isso, né? A gente sabe que para j ser um extremo, a derivada de j em relação a epsilon, quando o epsilon for igual a zero, isso aqui tem que ser igual a zero. Tá? Essa é a condição para que j seja um extremo. E é daqui que eu vou extrair as equações de Euler-Lagrange. Tá? Então é isso que a gente tem que calcular no final das contas, né? Calcular essa derivada em relação a epsilon, usando a expressão para o funcional, igualar a zero e encontrar a condição que aparece. Tá? Então vamos lá. Então agora é a parte mais algébrica. Tá? Então, dj em relação a epsilon. Eu não vou ficar escrevendo esse epsilon igual a zero o tempo inteiro, tá, pessoal? Mas sempre lembre-se que para epsilon igual a zero e isso tudo igual a zero. Tá? Então, por um lado eu tenho essa condição para extremo, mas por outro lado eu também sei que dj de epsilon vai ser igual a integral desde A até B de dl de epsilon dt. Isso aqui vai ser igual a zero pela condição de extremo. Tá? Então, o que a gente tem que fazer é calcular esse dl de epsilon. Tá? Esse dl de epsilon não é difícil de calcular. dl de epsilon vai ser igual a derivada de L em relação a xmi maiúsculo, dxmi maiúsculo de epsilon, mais dl del xmi ponto dx ponto mi de epsilon. Tá? Então, as dependências são em relação às funções xmi, as posições, as velocidades, mas também tem isso, né? São essas dependências. Tá? É só isso que depende de epsilon. O tempo não depende de epsilon. Tá? O tempo é um parâmetro universal, tá? Para todas as trajetórias. Tá? Então ficam essas dependências. Para a gente substituir na integral, né? esse dl de epsilon. Então fica dj de epsilon igual a integral desde A até B de del L del xmi dxmi de epsilon mais del L del x ponto mi dx ponto mi de epsilon, isso tudo integrado em dt. Agora a gente pode encontrar o valor específico dessas quantidades. Ó. Eu sei quanto vale xmi e eu sei qual é a sua dependência em relação a epsilon, então eu posso calcular essas derivadas. Tá? Então, por exemplo, o dxmi de epsilon vai ser igual a d de epsilon do xmi, que torna j um extremo, mais epsilon eta mi. Vou botar aqui, eta mi. Tá? O xmi em si não depende de epsilon, né, já que ele é para epsilon igual a zero, ele não depende de epsilon. Mas essa expressão toda, ela depende de epsilon explicitamente aqui. Né? O eta mi também não depende de epsilon. Tá? Então, no fim das contas, isso aqui é igual a eta mi. Tá? A outra derivada que eu tenho que calcular é dx ponto mi de epsilon. Tá? Então, isso vai ser d de epsilon x ponto mi mais epsilon eta ponto mi. De novo, calculando a derivada, isso aqui vai ficar eta ponto mi. Tá? Agora, vamos substituir esses dois resultados, esse e esse aqui no nosso integrando. Tá? Então,
Então, dj dy, tá? Vai ser igual a integral desde A até B de del L, del xmi, eta mi, mais del L, del x ponto mi, eta ponto mi, tá? dt. Agora, esse segundo termo, a gente pode fazer uma integração por partes, né? Então, vou considerar a derivada do produto para realizar essa integração. Então, realizando uma integração por partes. Integração por partes. No segundo termo, né? No segundo termo da integral, integrando aqui, né? Que é esse aqui. Então, vou considerar ddt de del L, del x ponto mi, eta mi. Tá? Vou considerar a derivada desse produto. Então, o primeiro termo vai ser ddt aplicado em del L, del x ponto mi, eta mi, vezes eta mi, mais del L, del x ponto mi, eta ponto mi. Tá? Então, o que eu tenho aqui no integrando? É justamente esse termo que está aqui. Então, eu isolo ele e substituo em termos desses outros dois termos que sobram. Tá? Então, o integrando vai ser del L, pelo menos o segundo termo do integrando vai ser del L, del L, del x ponto mi, eta ponto mi vai ser igual a essa derivada do produto, del L, del x ponto mi, eta mi, menos ddt del L, del x ponto mi, eta mi. Tá? Então, agora vão aparecer dois termos a mais no meu integrando. Tá? Mas isso vai nos permitir simplificar bastante a nossa expressão e permitir que a gente encontre a condição para que essa derivada dj dy seja zero, né? Seja um extremo. Tá? Então, vamos substituir de volta no dj dy, tá? Vou colocar assim. Então, dj dy vai ser igual a integral desde A até B. Tá? Então, aqui vai ficar, deixa eu só copiar ali em cima, del L, del xmi, eta mi, tá? Mais ddt del L, del x ponto mi, eta mi, tá? E menos a integral desde A até B de ddt del L, del x ponto mi, eta mi. Tá? Isso tudo aqui dentro dessa derivada, integrada em dt. Tá? Essa segunda integral, pessoal, vocês estão vendo, é a integral de uma derivada, então vai dar o valor da função calculada nos limites de integração. Então, essa integral aqui, ela tem como resultado del L, del xmi ponto, eta mi, calculado em A e B. Tá? Mas isso aqui vai ser zero porque o eta mi em B é igual ao eta mi em A e eles são zero. Tá? Por construção. Então, esse termo todo de derivada total, né, essa integração dessa derivada total, esse termo de fronteira, tá? Esse é um termo de fronteira, já que são funções calculadas nos pontos extremos, nos pontos de fronteira, que é os pontos A e B. Tá? Eles são zero. Tá? Aí, o que sobra? Sobra a integral desde A até B de del L, del xmi, eta mi. Opa, já vou colocar o eta mi em evidência. Aqui é menos, né? Eu esqueci um sinal menos aqui. Tá? Na verdade, isso aqui tá certo, aqui é menos, mas na hora de substituir, eu acabei esquecendo esse sinal menos aqui. Tá? Desculpem. Isso. Eu não vou encontrar nossa equação de Euler-Lagrange. Então, aqui é ddt del L, del x ponto mi, eta mi, dt, tá?
Ok, é isso que eu encontro. Agora a gente impõe a nossa condição de extremo. Tá? A condição de extremo diz que isso aqui tem que ser igual a zero quando epsilon for igual a zero. Tá? Deixa eu colocar aqui também, quando epsilon for igual a zero. Tá? Então, o que significa? Que isso aqui vai ser igual à integral de a a b. Né? Agora, quando o epsilon é igual a zero, esse xmi maiúsculo se reduz a del xmi minúsculo menos d dt del L del x ponto minúsculo eta mi dt. E isso aqui tem que ser igual a zero. Então, se você quiser considerar qualquer fronteira, né, qualquer valor de eta mi, qualquer... eu quero dizer o seguinte. Considerando qualquer eta mi, ou seja, qualquer integrante daquela família de trajetórias que une A e B, se eu não quiser escolher uma trajetória específica, ou seja, determinar qual é o eta mi, então eu tenho uma condição para que dj de seja zero, né? Para que j seja um extremo, ou seja, esse integrando tem que ser sempre igual a zero. É a única condição que é independente do caminho. Tá? Então, uma condição que sai dessa minha imposição que dj de seja igual a zero, que o j seja um extremo, é que esse integrando seja igual a zero para qualquer eta mi. Tá? Então, isso aqui é verdade C e somente C, del L, del xmi, menos ddt. Melhorar minha caligrafia aqui. ddt, del L, del x.mi. Isso aqui tem que ser igual a zero. Tá? Essa aqui é a nossa bem conhecida, nossas equações de Euler-Lagrange. Tá? Tenho N delas nesse caso, né? Eu tenho N variáveis, né? Mi vai de 1, 2, 3 até N. Tá? Essas aqui são as equações de Euler-Lagrange. Equações de Euler-Lagrange. Esse é um primeiro resultado importante que a gente tem. Tá? Não tem muita coisa nova aqui, né? Provavelmente vocês já fizeram essa dedução no curso regular, tá? Mas essa é a condição geral para que j seja um extremo, tá? Então a função xmi que resolver esse conjunto de equações, a trajetória, né? Está garantido que essa vai ser a trajetória que minimiza j, tá? Aí agora a gente tem várias consequências dessa equação de Euler-Lagrange, né? Um fato aqui, ela é uma equação diferencial de segunda ordem, tá? A gente pode mostrar isso. Eu acho que, não sei se o livro-texto mostra, mas dá para mostrar isso, tá? Dá para mostrar que ela é uma equação de segunda ordem, apesar de não estar meio mascarado aqui, né? Mas dá para mostrar que é uma equação de segunda ordem nas coordenadas, tá? E se ela é uma equação de segunda ordem nas coordenadas, a princípio ela pode ser escrita como um par de equações diferenciais de primeira ordem. Então, por exemplo, se eu tenho uma equação de Euler-Lagrange, imaginar que eu tenho um sistema unidimensional aqui, então eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem. Tá? Eu posso dividir ela como um par de equações de primeira ordem. Tá? Isso a gente faz a partir da definição das variáveis conjugadas, né, do momento canonicamente conjugado, e da Hamiltoniana. A gente pode reescrever a equação de Euler-Lagrange como equações de primeira ordem. Tá? A gente vai passar para esse ponto, né? Primeiro a gente vai definir aqui o que é um momento canonicamente conjugado. Tá? Um momento canonicamente conjugado. Tá? Canonicamente conjugado ou momento conjugado. Ou momento canônico. Tá? Tanto faz o termo que você está usando. É um momento canônico. Tá? Então, se xmi é um conjunto de coordenadas, né? São as coordenadas que determinam uma trajetória, x.mi são as velocidades. Tá? Então, o momento canonicamente conjugado a xmi, né? Xmi
tem uma variável conjugada que é o PMI, tá? Que é o momento canônico, tá? O momento canonicamente conjugado, tá? Esse é o momento conjugado, tá? A gente tem uma discussão mais aprofundada em relação a essas variáveis conjugadas através de uma transformação, através do estudo da transformação de Legendre. Tá? Então, eu posso definir variáveis conjugadas a partir de uma transformação de Legendre. Tá? Quem tiver interessado, eu fiz uma pequena... nas notas de aula eu fiz uma pequena abordagem sobre, enfim, uma explicação sobre a transformação de Legendre. No livro texto também tem o apêndice, onde ele fala sobre as variáveis conjugadas, tá? Então aí você tem uma discussão um pouco mais formalizada sobre isso, tá? Então, no caso, a posição tem a sua variável conjugada como sendo o momento, tá? E a gente vai usar esse tipo de definição na nossa discussão, tá? Esse PMI, se você fizer a transformação de Legendre direitinho, esse PMI, tá? Ele é definido como a derivada de L em relação às velocidades. É a derivada lagrangiana em relação às velocidades, tá? E aí esse mi tem quantos valores você quiser, tá? Posso ter n momentos conjugados, tá? Então, se o PMI está definido dessa maneira, eu já posso reescrever a minha equação de Euler-Lagrange, né? Se PMI está desse jeito, tá? Se eu voltar aqui em cima, a gente pode observar que esse termo que está aqui, no segundo termo da equação de Euler-Lagrange, do lado esquerdo, é justamente o momento conjugado, tá? Então, com essa definição, reescrevemos a equação EL, né? A equação de Euler-Lagrange. Tá? Eu tenho aqui del L, del xmi, menos ddt agora do PMI. Isso aqui é igual a zero. Ou seja, a equação de Euler-Lagrange pode ser escrita como taxa de variação do momento conjugado no tempo igual a derivada lagrangiana em relação a xmi. Tá? Isso aqui é uma outra maneira de escrever a equação de Euler-Lagrange que é útil para a gente. Tá? Muito bem. E daqui a gente tira já algumas consequências, né, do ponto de vista de dependências, né, e leis de conservação. Tá? Sai mais como de uma maneira conceitual, não sai de uma maneira tão formal, mas aqui a gente pode já entender algumas coisas. Por exemplo, se PMI, se o momento canônico for constante, tá? Constante, quando eu falo constante, é constante no tempo, tá? Então significa que o momento canonicamente conjugado, ele não varia no tempo. Então, essa derivada que está do lado esquerdo da equação de Euler-Lagrange é zero, tá? Então, isso implica que del L, del xmi vai ser igual a zero. Ou seja, que a lagrangiana não depende explicitamente das coordenadas. Tá? A lagrangiana não depende explicitamente das coordenadas. Tá? Então, se a lagrangiana não depende de alguma coisa, significa que eu tenho uma lei de conservação associada. Tá? E a lei de conservação é justamente uma lei de conservação associada à simetria por translação. Tá? A lei de conservação é o PMI igual a constante, né? Está conservado. Isso significa que o ΔL não depende das coordenadas, ou seja, tem uma simetria associada a essa conservação. Então, a quantidade conservada aqui é o momento e a simetria associada é a invariância por translação, já que o ΔL, o L, não depende das coordenadas. Então, se eu mudar as coordenadas por um ΔX, por exemplo, não vai afetar a lagrangiana. Então, isso significa que L não é afetado por uma translação. Né? L
não muda por uma translação espacial. Tá? Esse tipo de simetria, onde um xmi vai no xmi original mais um pedacinho, não modifica a lagrangiana. Tá? Isso se e apenas se del L del xmi for igual a zero. Ou seja, se o momento é conservado, o momento canônico é conservado. Tá? No caso de eu estar olhando para uma rotação, tá? Então aí o momento conjugado a conservação do momento conjugado vai levar à conservação do momento angular. Tá? Então aí eu concluo que a minha lagrangiana é invariante para uma rotação. Então nesse caso as duas coisas são muito parecidas, né? Uma translação ou uma rotação, eu vou ter quantidades conservadas. Tá? No caso o momento canônico aqui, né? E aí você tem que ver o caso que você está trabalhando. Se for uma rotação, esse momento canônico vai compor a conservação do momento angular. Tá? A gente pode reescrever, tá, mais uma vez a equação de Euler-Lagrange. Tá? Assim, vai ser um trabalho algébrico agora. Tá? Eu não sei se está feito no livro texto, você pode acompanhar no livro texto. Agora eu não estou bem lembrado. Mas a gente pode reescrever a equação de Euler-Lagrange de uma maneira que vai ser útil para nós daqui a pouco. Tá? Vamos utilizar também essa nossa nova definição aí, que é o momento canonicamente conjugado, tá? Então vamos lá. Vamos colocar assim. Então, aqui vai ser um trabalho algébrico, tá? Então, mas vai ser uma expressão para a equação de Euler-Lagrange interessante para a gente. Vamos colocar assim, reescrevendo. A gente vai reescrever a equação de Euler-Lagrange várias vezes, tá? Uma delas vai ser a partir da derivada total da lagrangiana em relação ao tempo. Tá? Então eu vou considerar o seguinte, o dl dt. Tá? E aí eu vou construindo, eu vou mexendo na expressão até chegar numa nova relação para a equação de Euler-Lagrange. Tá? Então a derivada total da lagrangiana em relação ao tempo vai levar em conta a derivada parcial em relação ao tempo, que vai levar em conta as dependências explícitas de L em relação ao tempo, tá? Mais del L del xmi e as dependências de xmi em relação ao tempo. Então aqui vai aparecer um dxmi dt mais del L del x.mi dx.mi dt. Tá? Então se eu usar a notação de ponto, isso aqui vai ficar del L del t, vou repetir, mais del L del xmi x.mi mais del L del x.mi x dois pontos mi. Aqui eu posso fazer uma identificação, por exemplo, ou duas identificações. Esse termo é o meu PMI e esse termo que está aqui deixa eu ver se é isso mesmo, P ponto. Não, é o contrário, né? Esse aqui é o P ponto, né? Vamos só observar aqui em cima, ó. P ponto é igual a del L del xmi, que é o que eu tenho aqui. Tá? Então, esse termo que está aqui é PMI ponto. Tá? Esse outro que eu tenho aqui, vamos olhar lá em cima, del L del x.mi, é justamente a definição do momento canônico. Tá? É o PMI. Então, esse cara que está aqui é o PMI. Tá? Então, no fim das contas, isso aqui é igual a del L del t mais PMI ponto x.mi mais PMI x dois pontos mi. Esses dois termos eu posso colocar embaixo de uma única derivada, tá? Que é como se eu tivesse uma derivada do produto aqui. É a derivada do produto de PMI por x ponto, né? Então, aí eu tenho a derivada do primeiro, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Que dá o x dois pontos. Então, isso aqui dá para ser reescrito como del L, del T, mais ddt, e aqui vai ficar PMI x.mi, tá?
Então, esses dois termos aqui, do lado direito da equação, dá para condensar nessa única derivada. Tá? Então, aqui, pessoal, só para recapitular, nesse ponto, quando eu identifiquei del L xmi por P ponto mi, Pmi ponto, melhor dizendo, aqui eu estou usando a equação de Euler-Lagrange. Tá? Então, já está codificada aqui a equação de Euler-Lagrange. Tá? Então, por fim, eu posso passar essa derivada total de Pmi x.mi para esse outro lado e juntar com essa outra derivada total em relação ao tempo. Tá? Então, isso vai ficar del L, del T, vai ser igual a ddt, tá? L que já estava lá, menos Pmi x.mi. Tá? Essa é uma outra maneira de escrever a equação de Euler-Lagrange que vai me permitir definir quem é a Hamiltoniana. Tá? Agora, então, uma outra maneira, outra forma de L. Tá? Agora eu defino a Hamiltoniana. Tá? Aí com a Hamiltoniana eu posso reescrever mais um pouquinho essa mesma equação. Tá? Então a Hamiltoniana, tá? Hamiltoniana H, ela é definida como sendo, vai ser uma função, pode ser uma função do tempo, vai ser uma função da variável espacial, né, das minhas posições, dos meus xmi e dos momentos, tá? Então essas são as três variáveis da Hamiltoniana. Se eu esqueço o tempo por enquanto, em geral a gente tem sempre posição e momento como sendo as variáveis da Hamiltoniana. E ela é definida como momento vezes a velocidade, tá? xmi, pmi vezes xmi ponto, menos a lagrangiana, tá? Que é justamente o que eu tenho aqui nesse colchete da minha equação de Euler-Lagrange aqui, tá? Menos, com sinal menos, né? A Hamiltoniana ela vai depender do tempo, das posições xmi, dos momentos conjugados. É um pouco diferente da lagrangiana, né? Se eu comparar com a lagrangiana, né? Vou lembrar a lagrangiana, as dependências são tempo, tem a posição também, mas aqui eu tenho a velocidade, né? Então aí, por uma transformação de Legendre, eu consigo levar uma descrição na outra, né? Eu consigo trocar essas variáveis, né? O Pmi por x.mi ou x.mi por Pmi. Tá? Isso aqui eu posso fazer por uma transformação de Legendre. Então, formalmente, essas duas quantidades, Hamiltoniana e Lagrangiana, elas estão relacionadas por uma transformação de Legendre. Tá? Mas tudo bem, tá? Isso é uma parte mais formal, se alguém tiver interesse. Pode olhar nas notas de aula ou no livro texto. Então, definindo a Hamiltoniana, a gente vai falar dela daqui a pouco, né? Ela está relacionada com a energia, ela pode, ela em certos casos, em vários casos, né? Em vários exemplos, ela pode ser interpretada como a energia mecânica total do sistema e ela vai estar ligado a uma simetria que é a translação temporal. Ela é quantidade conservada quando eu tenho uma translação temporal. Tá? Então, só para finalizar aqui, essa parte da Hamiltoniana, a gente pode reescrever a equação de Euler-Lagrange. Né? Então, reescrevendo a equação de Euler-Lagrange em termos da Hamiltoniana, em termos de H. Tá? Isso é fácil, né? Porque a gente já fez aqui todo o trabalho. Né? Isso que está aqui dentro é menos a Hamiltoniana. Tá? Então, eu tenho del L, del T, igual a ddt menos a Hamiltoniana. Tá? Então, del L, del T é igual a menos H ponto. Tá? Então, a taxa de variação da Hamiltoniana no tempo está ligado com o fato da Lagrangiana depender ou não do tempo. Né? Se a Lagrangiana não depender do tempo, obviamente H ponto vai ser uma constante. Tá? Então esse é o corolário disso aqui, né? A consequência direta
dessa expressão. Tá? Essa aqui é a equação de Euler-Lagrange também. Tá? Essa equação aqui, a equação é L também, só que escrita em termos da Hamiltoniana. E aí um corolário direto disso. Corolário aqui. H é constante, né? H é igual a constante. C e somente C, L não depender explicitamente do tempo. Tá? Ou seja, o sistema, o L é invariante, né? L é invariante, a lagrangiana é invariante por uma translação temporal. Tá? Uma translação temporal do tipo, né? T vai no T original mais um ΔT, por exemplo. Tá? Essa é uma simetria que a gente chama de simetria por translação temporal. E a quantidade conservada associada a essa simetria é a conservação da lagrangiana, né? É a lagrangiana. Tá? Então, a gente pode até fazer um pequeno resumo, tá? dessas várias formas que a gente tem para a equação de Euler-Lagrange, tá? Em termos dessas quantidades que a gente definiu hoje. Então, a gente tem duas equações, quer dizer, é a mesma equação, só que escrita numa outra roupagem. Então, por exemplo, eu posso escrever a equação de Euler-Lagrange em termos, por exemplo, em termos do momento canonicamente conjugado e também da Hamiltoniana. Tá? Essas formas são as seguintes. Eu tenho ΔL, ΔXmi, tá? Igual a EMI ponto. Tá? É uma maneira de escrever a equação de Euler-Lagrange. Isso em termos do momento canonicamente conjugado. Em relação à Hamiltoniana, eu tenho ΔL, ΔT, vai ser igual a menos H ponto. Tá? É a mesma equação, só que escrita em termos de outras quantidades. Tá? Essas equações permitem olhar para elas e já encontrar essas quantidades conservadas e assimetrias associadas a essas conservações de maneira muito transparente. Tá? A equação de Euler-Lagrange em termos da posição e velocidade é a relação, são as relações que a gente já conhece, né? Que são mais tradicionais, digamos assim. Então, eu posso escrever a equação de Euler-Lagrange em termos da posição e das velocidades. Tá? A primeira delas é a mais padrão, né? Aquela que a gente já conhece, ΔL, ΔXmi menos ddt, ΔL, ΔX.mi igual a zero. Tá? É uma delas. A outra, né, que é uma variação dessa em relação à Hamiltoniana, só que fazendo a volta, né? Isso aqui vai ficar ΔL, ΔT igual a ddt L menos, já que L depende de x e x mi ponto, né? X mi e x mi ponto, né? Então, tá aqui já essa dependência só em termos de x mi e x ponto, menos x ponto mi del L del x ponto mi, tá? São todas equivalentes, tá, pessoal? Todas essas relações são equivalentes. Lembrando que mi vai de 1 até n, no caso geral, onde eu tenho n variáveis dependentes, tá? Então, vou ficar por aqui, tá? Depois da gente ter feito essas várias deduções e escrito a equação de Euler-Lagrange de diversas formas, tá? Foi uma parte mais teórica do assunto que a gente está tratando. No que segue, pessoal, eu gostaria de fazer alguns exemplos, tá? Então, alguns exemplos aplicando essas expressões e entendendo como elas funcionam. Tá? E também discutir um pouco a equivalência entre o princípio de Hamilton, né? O princípio fundamental da mecânica lagrangiana, tá? O princípio que rege todo esse assunto, tá? E a segunda lei de Newton, tá? A equivalência entre o princípio de Hamilton e a segunda lei de Newton. Tá? Isso não é difícil de ver se você tiver num sistema simplificado, mas se você quiser fazer uma dedução um pouquinho mais
com um pouco mais de detalhes e mais geral. Dá um certo trabalho algébrico, mas nada demais, tá bom? Então vou ficando por aqui e até mais.